Criação da biblioteca da loja Rosa Cruz Brasília Amor. Através da doação de 740 livros pelo Frater Paulo de Milano Show. Frater Coutinho, responsável, aliás, ou melhor, o presidente da comissão de biblioteca, citará mais especificamente os livros recebidos, que são estes aqui. Essa primeira prateleira, não foram tombados ainda, é claro, chegaram aqui na loja na última quinta-feira, e ele explicará melhor. É com imenso prazer que nós recebemos esses livros e o alto valor, no total dos livros, são 740. Né? Então, acusamos só dos livros assim, que vão ser imediatamente tombados pela nossa Sora Marlene, serão, a próxima semana, esses 644 livros já podem ser imediatamente tombados, depois irão para a minha mesa serem classificados e complementar com outro tipo de etiquetas, etc. Vieram também 83 folhetos de raro valor, 11 revistas, e vieram alguns livros de alto valor que merecem ser recuperados. Brevemente, com a permissão da nossa querida mestra, eles serão recuperados, especialmente essa coleção aqui, do César Cantu, que é rara. E o tombamento desse tipo de material não pode levar nenhum carimbo. Tem que ser escrito no final da página, aqui, a lápis. A lápis. E eu vou verificar lá na UNB, na Biblioteca Central, qual exatamente o valor dessa coleção, porque ela não existe em lugar nenhum. Nem na própria Universidade de Brasília existe essa coleção. Dentre as obras raras que nós temos aqui na nossa biblioteca, serão anexadas mais essa coleção. Nosso pai sempre foi um buscador. Como todos nós, membros da Rosa Cruz, ele sempre se encantou com o sobrenatural. Desde muito jovem, com a idade de 16 anos, para 17, quando ele presenciou o primeiro fenômeno que ele considerou muito forte para chamar a atenção de que algo diferente existia, quando ele foi levado por um colega, ele morava nessa época no interior de São Paulo, cidade de Itu, e ele foi levado por um colega para assistir a coisa extraordinária que se passava com um determinado cidadão, que conseguia ver coisas fora do tempo, e esse cidadão, olhando para ele, se concentrou e disse uma série de problemas gravíssimos de saúde que estaria acontecendo com o pai dele, o pai de meu pai, que nessa época vivia em Maceió. Ele estava em Itu, não tínhamos telefone nessa época. Corria o ano de 1922. E ele sabia pela última carta que havia recebido que o pai estava muito bem de saúde. E ele estranhou porque foi uma explicação minuciosa de problemas sérios que aconteciam com seu pai. Não acreditou muito, naturalmente, porque ele tinha certeza que o pai estava bem. No dia seguinte, pelo navio, chegou a carta de sua mãe, em que ele descrevia o estado de saúde de seu pai, exatamente como lhe fora dito por aquele cidadão. A partir daquele momento, o jovem de 16 anos, ele viu que existia algo mais entre o céu e a terra que ele precisava saber. A sua curiosidade foi aguçada, ao mesmo tempo em que algumas qualidades paranormais também foram despertando nele próprio. Mais tarde, quando por efeito da Revolução de 1922 ele foi expulso do Exército, ele retornou com a Revolução de 30, mas ele, quando expulso do Exército, ele foi cursar a Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, Escola Politécnica, e então os fenômenos começaram a ser abundantes com ele próprio.
cito, vou citar apenas um, quando ele se indispôs com um professor de geometria descritiva. O meu pai era um estudante de primeiro time, sempre foi muito, saiu-se muito bem nas provas, nos exames, principalmente nos campos da matemática. Tanto que a vida dele toda ele prosseguiu depois na mecânica racional e na matemática superior. Mas ele se indispôs com o professor e não tinha mais condições psicológicas de enfrentar o professor na sala porque ele tinha raiva. E ele tomou a decisão: eu vou levar bomba na cadeira de areia, mas eu não frequento mais a aula desse homem. E não passou a frequentar as outras, e a dele não frequentava mais. Os companheiros vinham e diziam: mas o show você tem que assistir, você vai levar bomba. Não faz mal, eu vou levar bomba quantas vezes for preciso, até esse professor ir embora, então eu retomo. E assim ele passou 3, 4 meses. Um belo dia, ele teve vontade, ele morava numa pensão, teve vontade de escrever uma carta para um parente dele em Belo Horizonte. E quando ele sentou-se para escrever a carta, ele foi tomado de uma compulsão para escrever, e ele deixou aquilo correr e ele escreveu uma mensagem muito longa. Quando ele terminou a mensagem, ele foi ler o que ele tinha escrito. E ele tinha escrito uma mensagem para ele próprio. Uma mensagem se incriminando o Moacir, que estava procedendo de maneira errada, o Moacir do Show, com o professor. Estava alimentando ódio no coração, não estava tendo superioridade para interpretar o problema e procurar saná-lo. Um tremendo sabão que ele dava nele próprio, e foi ficando espantado, porque ele não queria reconciliar. E no final foi dito a ele: você vai se reconciliar já? É possível começar um novo trabalho, porque o seu professor está marcando um trabalho global para todos os alunos, prometendo dar um grau, um peso bastante grande, e você vai fazer o trabalho. Mas ele estava atrasado, ele tinha passado 2 meses sem assistir aula, e você vai se basear para fazer esse trabalho num exercício que consta do meu livro na página tal, no volume tal, do meu livro que se encontra na prateleira tal da biblioteca no Rio de Janeiro. Assinado Monge. Quem conhece a história da matemática sabe quem foi Monge na França. E ele ficou assustadíssimo, e foi à biblioteca, e foi na prateleira tal, e foi no livro tal, e pegou no tomo, no volume tal, foi na página tal, tinha um exercício que era exatamente dentro do tema do exercício que o professor estava passando. E ele burilou aquele exercício, levou para o professor adorou o exercício e ficaram grandes amigos. Nessa época, por causa desse e outros fatos, meu pai foi se dedicando à leitura de tudo aquilo que pudesse lhe trazer conhecimentos nesse campo. E foi assim que ele encontrou no coração Annie Besant, Helena Blavatsky, William Crookes, que ele também ia na ciência, Charles Richer, porque ele também ia na ciência, César Lombroso, Aksakov, Camille Flammarion, tudo isso nós temos aqui. Camille Flammarion. Então, aqueles pesquisadores da época que foram lhe encantando o coração. Até mesmo na obra de Charles Lindbergh, na Teosofia. Aí estavam os primeiros passos daquele que ia dedicar a sua vida à teosofia, ao rosacrucianismo, através da Fraternita Rosa Crucis, Max Rendel, aquele que ia ser um discípulo da Sudha Dharma Mandala, daquele que ia se encontrar na Self-Realization Fellowship, naquele que ia entrar em sintonia com seus mestres no campo da cura, e ia dedicar boa parte da sua vida, da sua juventude, inclusive, à cura do seu semelhante. A cura ele começou quando também jovem, numa pensão, foi acordado de madrugada aos berros de alguém num outro quarto, que ele não sabia quem era, toda a pensão correndo, sabe, preocupada, e ele se levantou automatamente, o jovem de 18 anos, autômato, não sabia o que estava fazendo, entrou, tinha um cara morrendo de dor, ele colocou a mão na cabeça, na presença de todo mundo, ele não sabia o que estava fazendo, e esse homem entrou num sono profundo. Quando a ambulância chegou, o levou, e esse homem dormiu, no momento que parou de chorar e de gritar, dormiu e veio a falecer 24 horas depois de meningite cérebro-espinhal, sem nenhuma indicação que esse homem pudesse ter ou dormido ou ficado sem dor. E ele dormiu na hora.
Isso impressionou tanto meu pai que o levou a partir daí aos trabalhos também de cura paranormal, aonde ele foi muito bem sucedido. Então, se conto esses pequenos fatos, é para ver que o local está certo de nós entregarmos essa coleção do meu pai, essa biblioteca tão manuseada por ele. Não só o local está certo, como o momento está certo, minha mestra. O momento está certo, amado ex-mestre Eduardo Teixeira. Por que que o momento também está certo? Eu não disse, após o trabalho ali de meditação, sobre Akhenaton. Mas eu vi. Deixei para falar agora. Viu, meu mestre, Eduardo? Eu vi o menino, naquele momento daquela meditação. Eu vi o menino em cima de uma duna de areia, o menino com aspecto cansado, um menino que com certeza vivia uma vida difícil. E nesse momento eu me lembrei de um trabalho que eu mesmo fiz. Eu mesmo fiz, quando meu pai completou 80 anos, eu fiz um audiovisual da vida dele. E esse audiovisual, eu iniciei o trabalho fazendo algumas colocações daquilo que ele nos dizia, o próprio nosso pai nos dizia, com muita frequência, que ele havia com certeza vivido ou nascido em 1353, antes de Cristo. E que havia vivido uma vida muito difícil, de perseguições, etc., na época, porque ele, ainda muito jovem, ele, vamos dizer assim, embarcou no time do monoteísmo de Akhenaton. E teve uma vida muito difícil, de muita perseguição. Tanto que no audiovisual da vida dele, que eu apresentei de surpresa para ele, no ano de 1986, quando ele completou 80 anos, a primeira frase era o seguinte: podemos iniciar esse trabalho no alvorecer do ano 1353. Entretanto, vamos começá-lo em época mais recente, porque não será mais próprio. Então esse é o primeiro parágrafo do trabalho que eu fiz. Por isso que eu disse, minha mestre, que o momento também foi importante, porque houve essa coincidência dessa época que nos foi lembrada agora, com a época que eu tenho certeza, que ele tinha essa certeza de ter vivido na época do nosso Akhenaton. Não vou me alongar mais, apenas dizer que aqui estão livros que ele manuseou e são realmente, concordo com o querido Frater Valdir, que são livros muito preciosos e que estão em excelentes mãos. E eu ficaria falando aqui um dia, 2 dias sobre meu pai, né? Eu, está aqui presente a minha irmã, minha senhora está aqui, mas eu vou encerrar com mais um fato. Um fato que eu sei que interessa a todos os presentes, vão gostar de ouvir, porque todos vocês são como eu sou como todos vocês. Nós somos também curiosos do sobrenatural. Todos nós, estudantes do sobrenatural, que nós todos, eu sei que não acreditamos no sobrenatural, como eu não acredito. Porque sabemos que o sobrenatural nada mais é do que um natural ao qual nós ainda não chegamos. Vamos chegar a ele, ele deixará de ser sobrenatural. Nós sabemos disso. Então o nosso pai nos ensinou uma coisa, que é o fato que eu vou relatar, que até eu mesmo não havia ainda atinado, depois até eu quero saber mais tarde, Eduardo, conversando, se você já tinha pensado nisso, mas esse fato despertou em mim uma coisa, uma verdade muito interessante que não é muito comum ser falada. Meu pai adoeceu muito sério, no ano de 91, início, fevereiro de 91. Ele escolheu o karma dele. E ele sabia que ele ia sofrer muito, como sofreu 5 anos, como eu nunca vi ninguém sofrer, conscientemente eu não vi. Sofrimento, dor física e de impossibilidade de visão, e de paralisia, de tudo. E de dores físicas que não havia remédio que tirasse. 5 anos numa cama. Sofreu sem uma reclamação. Pelo contrário, ele ainda tinha a condição de fazer certo humor. Quando dizia assim:
meu filho, eu faço um balanço da minha vida, quando ele não conseguia falar, eu faço um balanço da minha vida e vejo, com certeza, que até que eu fui um pouco bonzinho nessa vida, para merecer esse karma. Isto é sinal, meu filho, que poucas e boas eu não fiz nas encarnações passadas. Então ele ainda tinha esse senso de humor de colocar as coisas nesse sentido. Ou ainda dizendo, meu filho, está muito bom estar passando por isso tudo agora, porque na próxima eu venho na garantia, sem dever nada. Ele gostava e sofrendo uma coisa. E dizia só quero que lamentem, que me entendam que eu estou querendo ir embora logo, não para fugir do sofrimento. É porque eu sei que lá tem muito trabalho me esperando, e aqui eu estou dando trabalho, eu quero trabalhar. Então eram as colocações que ele nos fazia. Pois bem, mas ele foi ficando cada vez mais difícil, até que chegou o ano de 95, em que ele já estava praticamente sem condições mais de conversar, teve 2 derrames, gravíssimo. De vez em quando ele tinha uns flashes de lucidez. Estou contando isso para posicionar o fato que eu quero narrar. E em março de 1995, mais propriamente no dia 15 de março, a nossa mãe nos deixou. Essa nos deixou de surpresa. Nós não contávamos e ela nos deixou. Ele mal se apercebeu, porque ele percebeu tanto que não perguntou nunca mais por ela, nem chamou por ela, porque ele sabia que ele ouviu o que não queria, e ele entrou numa profunda tristeza, e assim o tempo passou de março, abril, maio, junho de 95. Em julho de 95, a minha irmã, aqui presente, precisou ir ao sítio do nosso pai e da nossa mãe, em Alexânia, para resolver os problemas relacionados ao sítio. E ela foi utilizando o carro da minha mãe e meu pai, com o motorista que até servia meu pai e minha mãe. E ela foi sozinha no banco de trás do carro, em direção a Alexandre. No caminho, a minha irmã foi lembrando que aquele percurso ela fez tantas vezes ao lado da minha mãe, indo ao sítio, voltando para resolver problemas, conversando com a mãe e trocando ideias, e agora ela estava indo sozinha ao sítio, começou a sentir uma saudade muito grande da mãe, absolutamente natural. E foi sentindo aquela saudade, mas foi crescendo aquela saudade, e de repente ela começou a sentir a presença da mãe. Tinha falecido há 2 meses atrás. E é muito natural também. Isso aí há uma série de mecanismos que explicam essa. Foi sentindo aquela presença que foi crescendo, de repente ela sentiu que poderia ter uma comunicação da mãe, e era o que ela queria. Então ela ficou envolta apenas com aquele pensamento que a mãe estava ali presente e que precisava escrever alguma coisa. Então ela pegou a bolsa, tirou um caderninho e deixou escrever, porque sabia que viria qualquer coisa relacionada com a sua mãe, e ela escreveu, deixou escrever e realmente escreveu uma mensagem. E a única coisa, estou falando que tudo isso é natural que pudesse acontecer, mas aí começou a acontecer a primeira coisa que não era natural. É que quando acabou de escrever, que ela foi ler a sua mensagem da sua mãe, quando ela bateu o olho, ela sentiu, mas não é minha mãe. Não é minha mãe. A primeira palavra, logo, foi escrita em forma de soneto. De soneto não, de poesia. Minha mãe não escreveu poesia. A primeira palavra era uma conjugação do verbo buscar. Da busca, da primeira palavra. E de repente ela começou a se arrepiar quando constatou, sem a menor dúvida, de que aquela mensagem não era da mãe. Aquela mensagem era do nosso pai. E que estava vivo, no leito de sofrimento, de paralisia, de cegueira, de problema renal. Aquela mensagem era dele. Isso é de uma seriedade impressionante. Ele teve condições de transmitir a mensagem, mas talvez não tivesse ainda, pelo fato do vínculo carnal ainda, ele precisaria de alguma ajuda, vamos supor assim, para chegar a ela. E usou a sua esposa, a nossa mãe, quase que como uma ponte para chegar onde ele queria.
eu reputo esse fenômeno muito interessante, porque não temos a menor dúvida de que se todo o mecanismo psicológico e psíquico da minha irmã estivesse funcionando, ela ia escrever alguma coisa relacionada com a minha mãe. E nunca, porque ela jamais lhe passou pela cabeça. Até o final de escrever, ela estava crente que era algo em relação à minha mãe, que seria absolutamente natural. Então, é com esse fato que eu quero acabar essas palavras, inclusive lendo para os senhores essa mensagem, muito curta, que foi no dia 6 de julho de 1995. Para vocês terem ideia, a palavra busca sempre foi tão importante para o meu pai, que o seu livro, que aliás a loja já tem um também, sobre a sua autobiografia, ele deu o nome de Uma Busca da Verdade. Era a sua biografia, no título da sua biografia. Então eu vou terminar com essa pequena mensagem dele e com a qual eu agradeço profundamente a Ordem por essa oportunidade, a nossa loja, e tenho certeza de que ele está muito feliz. Busquei sempre a verdade, e nos caminhos por que passei, encontrei tropeços, dificuldade, mas sempre, sempre busquei. Por isso, ao final dessa jornada terrena, depois de tantas venturas, mas também de sofrimento e dor, posso afirmar, só essa busca traz ao espírito a realização plena e nos permite a transição serena para os planos da luz, da vida eterna e do amor. Pastor Querido Frata, agradecemos a luz que nos trouxe através do seu pronunciamento e dos livros que aqui estão, e pedimos que aceite a materialização da nossa gratidão através da obra mais bela do Criador, que é a flor. Não tenha dúvida, com muito prazer, e a gente fica um pouco puxado assim pelo momento, e eu não resisto de falar, e eu fiz menção ainda há pouco ao audiovisual, que eu fiz para o meu pai em 1986, com seus 80 anos. E eu dei um título a esse audiovisual, que ele fazia 80 anos, né? E o título era o seguinte: As 80 Pétalas de uma Eterna Rosa. Para as palavras finais, chamo a nossa querida mestre, Janete Nicola. Amado Frade Paulo, fratres, sorores e convidados, a doação que vem de ser feita pelo frater Paulo de Miranda Uchoa, de um valioso acervo da biblioteca particular do seu pai, o querido e saudoso general Alfredo Moacir Uchoa, expande as dimensões da nossa biblioteca ao nível das maiores e mais completas em termos místicos culturais, de que temos notícia em nossa ordem, e provavelmente em todo o país. Assim, o valor material do nosso acervo, embora apreciável, perde em importância para o de sua utilidade como fonte de conhecimentos, já que esta é teórica e praticamente inesgotável. O general Alfredo Moacir Uchoa, cujo perfil de homem integral é impossível de ser descrito inteiramente, e muito menos ser avaliado com simples adjetivação. Foi um místico admirável, renomado membro da Sociedade Teosófica, grande humanista, matemático, engenheiro e educador. Figura proeminente no campo de estudos e pesquisas ufológicos,
conhecido internacionalmente. Autor de obras científico-esotéricas e um verdadeiro precursor da nova era. Reverenciemos a sua memória com profunda admiração e respeito. O fráter Paulo de Miranda Uchoa, ex-mestre da nossa loja, reconhecido pelos fráteres e sorores como um Rosa Cruz dedicado e estudioso, externando sempre com alegria, emoção e entusiasmo, refletindo um coração bondoso, que ao mesmo tempo é capaz de inspirar a todos com a sua presença marcante, sentimentos de confiança, força e perseverança. Acaba de acrescentar em sua extraordinária lista de serviços prestados à nossa amada ordem algo cujo sentido intrínseco não se pode dimensionar. Assim, anima-nos sobremodo a convicção de que a nossa biblioteca, que ora tem escrito em seus registros este marcante evento, continuará a sua trajetória ascendente, com a disposição de um gerenciamento técnico eficiente, capaz de proporcionar a todos os membros e ao público interessado os meios suficientes e adequados para o cumprimento dos seus objetivos. Ao agradecermos, emocionados, ao nosso amado fráter Paulo, desejamos assegurar-lhe de que os livros que nos ofertou com tanto amor e generosidade serão cuidados, manuseados com respeito e interesse por todos os que estão empenhados na busca da verdade. Obrigada. Paz profunda a todos. Amado fráter Paulo de Miranda Uchoa, a sua generosidade e amplitude de visão ao doar à nossa loja um valioso acervo da biblioteca de seu querido pai, suscitou em nossos corações os mais profundos sentimentos de gratidão que se eternizarão como um gesto de sincera fraternidade. Ano Rosa Cruz, 3.349, 24 de julho de 96, Loja Rosa Cruz, Brasília. Amor. Em nome da minha família e dos meus irmãos, eu agradeço. Obrigada, irmão.